Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Salmos 119, versículo 36. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai dar continuidade à nossa história sobre Sansão. E hoje a gente vai falar sobre especificamente Sansão e Dalila, que Dalila foi uma mulher, né, que Sansão acabou se apaixonando. Ela era uma filisteia. E assim que eles tiveram uma relação, os filisteus viram nessa relação a oportunidade de descobrir qual que era a fraqueza de Sansão. Porque eles viram, né, depois daquelas batalhas que eu falei pra vocês, que ele era muito forte. E aí, pediram para que Dalila seduzisse ele para contar o porquê que ele era tão forte. Aí Dalila, como quem não quer nada, né, chegou pra Sansão, né, jogando seus cabelos todos sedosos, chegou pra Sansão falando assim: ai, Sansão, se alguém por acaso te quiser deixar fraco, como que eles podem fazer? Qual que é o segredo, né? Toda tipo fofolete, sabe assim, toda fofinha, seduzindo ele pra ver se ele falava a verdade. Só que Sansão, ele não falou a verdade pra ela de primeira. Ele falou assim: ah, se você me amarrar com 7 cordas de arcos novas, eu vou ficar muito fraco. Aí, né, ela falou: Quando ele tava dormindo, ela foi, amarrou ele com essas 7 cordas novas de arco. Tipo arco, gente. Tipo arco assim, arco e flecha, sabe? Aqueles arcos que tem assim. E aí tem tipo que um fio bem fininho do arco. E é meio que essa corda que ela tinha amarrado ele. E aí ela foi, os filisteus deu pra ela essa corda, ela amarrou ele e os filisteus ficaram escondidos. Aí ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando. Sansão, né, era forte, essa não era a força dele, da onde vinha a força dele. Ele foi lá, estourou as cordas. E aí ela ficou, tipo, fazendo de vítima, falando que ele tinha enganado ela e não sei o quê. E os filisteus que estavam escondidos foram embora, lógico, não ficaram lá. Aí depois ela perguntou de novo pra ele, foi toda seduzindo ele assim, falando: olha, o que é preciso pra te deixar fraco, sabe? Toda vez ela inventava alguma coisa pra querer saber o porquê que ele era forte, da onde vinha a origem da força dele. Aí ele falou: se me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, agora eram cordas mesmo, cordas, aquelas cordas assim que a gente pula corda, então, cordas novas, grossas e tudo mais, eu vou ficar fraco como assim, se fosse uma criança, assim, fraco, como se fosse um bebezinho de colo, eu não vou conseguir fazer nada. Aí tá, ela foi, ela amarrou ele e fez a mesma coisa. Falou que tava vindo os filisteus pra atacar ele. Ele arrebentou as cordas de novo e os outros filisteus que estavam lá escondidos foram embora de novo. Aí ela ficou toda indignada, falou que ele não confiava nela, que ele tava fazendo ela de trouxa, que ele tava iludindo ela e não sei o que, fez toda uma cena dramática. Depois perguntou de novo pra ele: o que eu faço pra deixar você fraco? Qual que é a origem da sua força? E aí ele falou que se ela tecesse, lembra que eu falei que ele tinha tranças no cabelo? As 7 tranças do cabelo dele num tear é tipo assim, fazia tecido, sabe? Trançava mesmo. Se trançasse o cabelo dele nesse negócio e prendesse com um prego, ele ficaria muito fraco assim, como um gravetinho. E aí ela foi, fez ele adormecer e teceu o cabelo dele nesse tear. Aí aconteceu o mesmo rolê. Ela chamou os filisteus não falar, os filisteus estavam escondidos, aí o Sansão acordou e ela viu que Sansão, essa não era a origem da força dele, ele simplesmente conseguiu soltar o pré, conseguiu soltar o cabelo, foi atrás desses filisteus, os filisteus fugiram e de novo ela ficou chateada, fez toda aquela cena e tudo mais.
E aí depois ela perguntou de novo pra ele, sabe? Fez toda uma chantagem emocional pra ele, falando que ele não confiava nela. E aí ele contou a verdade pra ela. Falou assim, olha, a origem da minha força vem dos meus cabelos. Aí ele falou que ele não podia cortar os cabelos e tudo mais. Contou da história do anjo que veio visitar a mãe dele. E beleza. Ela fez ele dormir de novo. Cortou os cabelos de Sansão. E ele não poderia cortar os cabelos. E ela fez a mesma coisa. Ela cortou os cabelos e ela fez a mesma coisa de chamar os filisteus, de falar, olha, Sansão, os filisteus estão vindo. Só que ele simplesmente levantou e ele percebeu que ele não estava mais com aquela força que ele estava antes. Ele percebeu que ele estava fraco. E quando ele notou, ele estava sem cabelos. Ela tinha cortado os cabelos dele. E quando eles perceberam que essa realmente era a força, da onde vinha a força dele, os filisteus pegaram ele, prenderam ele e levaram ele lá, né, em cárcere, onde eles, tipo, no reino dele, sabe? Ele tava na casa dele e aí depois ele foi para outro lugar preso. E ao ficar preso, os filisteus furaram os olhos dele e ele ficou cego. E o levaram para um lugar chamado, tipo uma cidade, chamado Gaza. E o prenderam com correntes de bronze. Porque mesmo ele estando fraco, gente, eles ainda tinham medo, né, de ele acabar ainda tendo força e tudo mais. Então prenderam ele com correntes de bronze e colocaram ele para trabalhar lá naquela prisão, rodando um moinho. Só que ele ficou preso lá por muito tempo. E o cabelo dele começou a crescer. O cabelo cresce, né? O cabelo cresce, fica grande. Começou a crescer. Quando o cabelo dele começou a crescer, ele acabou retomando um pouquinho da sua força. E aí, os governadores dos filisteus, eles vieram para aquela cidade, né? Para fazer tipo que uma festa, um banquete em comemoração, para falar sobre eles terem pegado Sansão, sabe? Pra ficar, tipo, esbanjando. E aí eles foram, chamaram Sansão e o colocaram preso entre duas colunas com aquelas correntes de bronze. E estavam lá numa festa, ele era como se fosse um troféu, né, que eles tinham conquistado, porque Sansão era meio que um inimigo para eles, porque Sansão, ele matava muita gente lá, né, ele defendia o povo de Israel, ele veio, né, para defender o povo de Israel dos filisteus. E aí, ele tava lá, né, todo pleno lá, só que como o cabelo dele já tinha crescido, tudo, e naquele tempo que ele ficou preso, a gente sabe que a maioria das pessoas, quando elas ficam presas, assim, pelo menos nas histórias que a gente vê na Bíblia e vários exemplos, elas acabam tendo muito tempo para conseguir se aproximar de Deus. E Sansão, sim, acabou se aproximando de Deus, ele começou a falar muito mais com Deus e tudo mais, porque ele, querendo ou não, ele foi seduzido pelo pecado, né? Pelo povo que era, na verdade, inimigo dele. Então, ele estava muito mais centrado em Deus e tudo mais, e naquele momento ele pediu para Deus, ele orou para Deus, para que Deus desse de novo a força dele. E Deus atendeu o pedido dele e deu para ele força. E aí o Sansão, como ele estava em duas colunas assim daquele lugar, e ele estava preso, ele começou a puxar, a fazer força com aquelas colunas. E aí quando ele começou a empurrar essas colunas, a puxar essas colunas, todo o lugar, né, que eles estavam caiu em cima deles. E todos os que estavam lá, né, os 5 governadores filisteus e um monte de homens e mulheres, eles morreram lá, nesse lugar onde eles estavam fazendo essa festa. E inclusive Sansão morreu também nesse lugar. Então, meio que ele acabou morrendo. Ele sabia, na verdade, que ele ia morrer, né, se ele ficasse ali. Mas ele conseguiu matar esses filisteus que estavam lá, porque, tipo, praticamente todos os filisteus, né, pelo menos os mais importantes, os reis, os governadores, o povo mais importante estava naquela festa, sabe? Quem comandava estava
naquela festa. Então, os que não estavam, na verdade, eram só pessoas comuns que poderiam muito bem ser presas depois pelo povo de Israel, né, e ser feito de escravo mais tarde. Então, tipo, não era uma coisa assim. Então, ele matou todos os que eram importantes, todos os governadores, todos, assim, da alta sociedade, aqueles que comandavam os filisteus. Então, com essa história, eu quero trazer para vocês uma mensagem que é: cuidado com as coisas que às vezes o mundo traz para vocês, sabe? Porque no caso de Sansão, Dalila foi a perdição dele. Foi com que ela que fez com que ele abandonasse a Deus. Ela que fez com que ele enxergasse a Deus de uma forma diferente. Porque no começo ele acabou confiando mais nela do que Deus. Quando ele contou para ela a verdade sobre a sua força. E outra, ele não deveria ter ter se envolvido com Dalila, porque uma das normas que a gente aprendeu lá com Josué foi que o povo de Israel não poderia se envolver com outros povos que eram inimigos, porque todas as vezes que eles se uniam a esses povos, eles iriam perder a força que Deus daria a eles. E foi o que aconteceu com Sansão. A partir do momento que ele se uniu a Dalila, a partir do momento que ele se envolveu com Dalila, ele acabou se afastando de Deus, ele acabou se distanciando de Deus. E aí ele contou a origem da força dele. E ao contar essa origem da força, ela o traiu. E ao o trair, ele acabou se condenando à morte. Porque ele ficou cego, ele ficou lá preso, ele estava fraco, ele foi feito de chacota. Deus ainda deu para ele a força para recuperar e ia matar os inimigos e tudo mais. Só que mesmo assim, se ele simplesmente tivesse seguido o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha planejado para ele, se ele tivesse olhado para as coisas de Deus com olhos muito melhores do que ele ter olhado para as coisas do mundo, para ele ter olhado para as coisas do inimigo, que era tão tentador, né? Porque eu acredito que Dalila deveria ser uma mulher muito bonita, ela deveria ser uma mulher muito linda. Então ele olhou para ela e era como se ele estivesse cobiçando o pecado. Ele estava cobiçando o pecado e ele estava olhando o pecado com bons olhos. E todas as vezes que a gente olha o pecado com bons olhos, a nossa força, que é Deus, a nossa comunhão com Deus, que é tão importante, ela se quebra, ela se rompe. Porque não existe a gente adorar a Deus e adorar ao pecado ao mesmo tempo. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora o pecado. E a partir do momento que Sansão passou a adorar o pecado, ele passou a ignorar a Deus. Ele passou a ignorar o que Deus tinha falado para ele. E aí ele caiu. E caiu de uma forma que ele não conseguiu mais se levantar. Porque mesmo que Deus deu para ele essa força de novo, para ele conseguir matar os inimigos, ele morreu. Morreu, que eu falo de uma morte assim, a gente pode trazer para hoje também como uma morte espiritual. Ele morreu espiritualmente. Ele morreu de uma forma que, assim, ele não ia conseguir se recompor de novo, porque ele se deixou levar tanto, mas tanto, pelas coisas do mundo, que ele acabou se perdendo naquilo, sabe? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é cuidado com as coisas que vocês olham, para vocês não cobiçarem o pecado, para vocês não olharem para o pecado como se fosse algo lindo e fantástico. Não é legal mentir, não é legal vocês falarem mal de uma pessoa, não é legal vocês desobedecerem os pais de vocês, não é legal vocês falarem palavrão, não é legal vários pecados, não é legal fazer muita coisa. E tudo isso afasta você de Deus. E a partir do momento que você acha legal fazer isso, você está negando a Deus e adorando o pecado. E as duas coisas não podem acontecer. Ninguém pode adorar a Deus e adorar o pecado ao mesmo tempo. Porque senão é o que acontece com o que aconteceu com Sansão, pode acontecer com a gente, mas de uma forma mais espiritual. Ele pagou realmente com a vida dele. Mas o mais importante ainda é a gente pagar com o nosso espírito. Porque Jesus morreu numa cruz para nos dar essa vida espiritual, para nos dar esse fôlego de vida sem o pecado, para que a gente pudesse chegar a Deus e se arrepender e falar com Deus. E sabe,
A qualquer momento, em todas as vezes que a gente, de alguma maneira, pecar ou olhar para o pecado com bons olhos, a gente pode voltar atrás, a gente pode se arrepender e ter uma nova vida e reconstituir essa comunhão com Deus a qualquer momento, graças a Jesus. Só que nessa época de Sansão isso ainda não existia. E realmente, ele morreu espiritualmente, ele morreu de uma forma muito trágica, só que Deus ainda permitiu que ele tivesse uma história bonita, que ele ainda fosse reconhecido como um herói, pelo fato de ter matado também os filisteus, que eram o inimigo, que era o verdadeiro pecado ali naquele momento. Então eu peço para vocês que, a todas as vezes que algo brilhar nos olhos de vocês, ou algo trazer alguma coisa de fora, trazer uma sensação de que parece que é tudo muito legal, cuidado, porque as coisas do mundo realmente elas são muito legais à primeira vista. Porque quando a gente vai conhecendo mais, a gente vai vendo quão as coisas do mundo são horríveis e quanto elas são ruins pra gente. E quando Deus quer que a gente se afaste dessas coisas, não é porque ele é chato, não é porque, Deus tá me privando disso. Não. Deus está protegendo vocês. Assim como os pais de vocês protegem vocês das coisas que são ruins, Deus também protege vocês das coisas que são ruins, das coisas que podem te afastar dele, porque Deus não quer perder vocês. Deus não quer perder a comunhão que ele tem com vocês. E eu acho que vocês também não querem perder a comunhão que vocês têm com Deus, porque vocês são crianças maravilhosas e eu sei que vocês a todo momento falam com Deus e vocês têm um carinho muito especial. E eu quero que vocês aprendam a ter esse carinho especial por Deus, que vocês entendam que Deus é um Pai maravilhoso e que a todo momento a única coisa que Ele quer é manter vocês perto dEle, sabe? Cuidando mesmo. Deus é um Pai muito zeloso e Ele quer que vocês estejam o tempo inteiro debaixo da proteção dEle. Então essa foi a palavra de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Agora vamos para as nossas atividades. Olha, como atividade da semana, eu sei que semana passada eu deixei aquele app. Eu espero que vocês tenham baixado e que tenham gostado. Lá tem muitas atividades, não só sobre a história de Sansão, mas sobre várias histórias que eu contei aqui. Se fosse possível, eu gostaria que vocês fizessem mesmo essas atividades, porque são bem legais. Tem coisas para pintar, tem perguntinhas, tem muita coisa legal e vocês vão somando pontos, sabe? E aí a gente vai aprendendo junto e caminhando e tudo mais. E eu também quero deixar para vocês aqui nessa semana uma musiquinha, que ela vai ficar aqui ligada nos cards e também na descrição, para vocês cantarem, aprenderem mais sobre essa história, e eu acredito que vai ser muito legal. Então, um beijo e até semana que vem com uma nova história. Tchau!